Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Hoje, o primeiro tema da nossa campanha, nós vamos falar sobre restituição na família. Amém? Nós cremos que Deus tem uma restituição para você, no seu relacionamento com seus pais, irmãos, com seu companheiro, com seus filhos. Então, nessa noite, declare aí por irmão que está do seu lado, diga para ele assim: nessa noite, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra de restituição na sua família. Diga, seja no relacionamento com seus pais, seja no relacionamento com seus filhos, com seu companheiro, companheira. Amém? Vocês vão dar também. Amém? Eu vou ler aqui, vocês viram que temos aí vários irmãos têm a Bíblia na linguagem de hoje, eu achei bem interessante. Eu vou ler aí na linguagem de hoje, e aí você que está lendo na versão revista e corrigida, ou revista e atualizada, preste atenção que o significado é o mesmo. Versículo 14 diz assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando-se em direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Então estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Amém, queridos? Amém. Pode se assentar. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, falei: Senhor, mas uma palavra sobre família, sobre restituição. E o Senhor me trouxe essa palavra sobre Agar, sobre Ismael. Então eu comecei a meditar e entender o que é que Deus tinha para falar conosco nessa noite. É muito comum nós vermos nas notícias, os principais telejornais aqui do Brasil, um conflito que se perdura por muitos e muitos anos. Nós conhecemos que o Oriente Médio é uma região que é considerada um barril de pólvora, constantemente. E eu fico observando, pela palavra de Deus, aonde tudo isso gerou. Onde é a raiz desse conflito que nós vemos até hoje. A Bíblia diz que Abraão, ele foi um homem considerado amigo de Deus. E a Bíblia diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. E ele obedeceu a Deus e ele continuou andando, continuou na sua caminhada com Deus. E o Senhor fala para ele assim: olha, você vai ser pai de numerosa multidão, de grande multidão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz a Bíblia que quando o Senhor chama Abraão tem em torno de 75 anos. E ali ele começa a sua caminhada com Deus. Ele tinha uma esposa que se chamava Sarai, e ele se chamava Abrão ainda nessa época. E eles continuavam ali servindo a Deus. Mas diz a Bíblia que o tempo foi passando, e aquela promessa de eles terem um filho, nascido deles mesmos, nascido de Abraão, do relacionamento de Abraão com Sara. A promessa era essa, que o descendente nasceria do relacionamento dessas duas pessoas, Abraão e Sara. Era desse relacionamento que nasceria uma semente, e dessa semente se cumpriria esse propósito de Deus, que nasceria uma grande e numerosa nação, que talvez não poderia se contar, como não se pode contar as estrelas do céu, como não se pode contar a areia do mar.
Mas os anos foram passando e um certo dia Sara tem uma ideia, uma brilhante ideia, né? E ela fala assim: olha, eu já estou ficando avançada de idade, mas eu tenho aqui a minha serva egípcia, Agar. E diz os historiadores que pelo código de Hammurabi, que era um código predominante naquela região, era muito comum isso. Quando uma mulher ela era estéril, ela tinha por direito, por determinação, de oferecer uma de suas servas para que, por meio dessa, viesse algum filho para o seu esposo. Então ela tem essa brilhante ideia. Mas aí eu pergunto para você, a promessa de Deus era que nascesse um filho de Abraão com Agar ou de Abraão com Sara? Com Sara. Então eu quero dizer para você, primeiro conselho de Deus para você nessa noite. O Senhor disse que Ele ia trazer aqui nessa noite pessoas que têm uma promessa de Deus. E que muitas vezes, quando se demora de uma promessa se cumprir, nós precisamos entender que da promessa ao cumprimento da promessa existe um tempo. E é neste tempo que nós precisamos ser perseverantes. É nesse tempo que nós precisamos continuar crendo na promessa. Quantos aqui um dia receberam uma palavra de Deus? Olha, você vai ser um pastor, você vai ser um ministro de louvor, você vai ser um missionário, você vai viajar os 4 cantos da terra. Olha, você vai ser um apóstolo, olha, você vai ser um bispo. Mas da promessa ao cumprimento da promessa existe um tempo. E é neste tempo que eu e você precisamos continuar crendo na promessa. Quando nós observamos a vida de Davi, ele começou ainda como do jovem, ele foi ungido por Samuel. Mas não foi da noite para o dia que ele chegou a ser rei de Israel. Ele ainda teve mais dois momentos de unção até ele ser o rei definitivo sobre todo Israel. Quando nós vemos o apóstolo Paulo também, quando ele cai ali no caminho de Damasco, ele vê Jesus, ele está indo ali perseguir a igreja, e o Senhor ali se revela a ele, e a Bíblia diz que Deus envia Ananias até a casa dele, e ele é curado, ele estava com problema na visão, ele é curado, ele é restaurado, e ali se confirma que daquele homem vai nascer um grande ministério. Dali vai sair aquele homem que era um perseguidor da igreja, agora torna-se perseguido. Aquele homem que antes tentava conter o mover de Deus, o agir de Deus, agora ele ia ser também um propagador dessa mensagem. Mas a promessa foi liberada ali, através do próprio Deus falando com Paulo, através do servo dele Ananias ministrando a vida de Paulo. Mas não foi da noite para o dia que Paulo se tornou apóstolo. A Bíblia diz que ele passou muitos e muitos anos aos pés de Gamaliel, que era alguém entendido, alguém que entendia da Escritura, que o ensinou, que ministrou ao seu coração. Então eu gostaria que nesse momento você virasse para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus te fez uma promessa, mas você precisa entender que até que essa promessa se cumpra na sua vida, leva um tempo. E é nesse tempo que você precisa continuar crendo nessa promessa. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Amém, queridos? Quando nós observamos, Sara tem essa brilhante ideia: olha, vai lá e tenha relações com Agar, e através de Agar você vai ter um descendente. E Abraão, opa, que ideia maravilhosa! E logo ele decidiu ter relações com Agar, e ela concebeu. Só que Agar, que era uma serva egípcia, quando ela começou a perceber que estava grávida, e que Sara, que era a esposa principal, não podia gerar filho, ela começou a zombar de Sara. Ela começou a se sentir superior a Sara. E isso Sara percebeu e começou a ter conflitos. Começou a ter problemas naquele lar onde tudo era abençoado por Deus. Começa a se ter problemas. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, que muitas vezes nós não estamos preparados para ter conflitos com os nossos irmãos, nós não estamos preparados para ter conflito com filhos, nós não estamos preparados para ter conflito com pais,
Nós não estamos preparados para ter conflitos com o companheiro, mas nessa noite o Senhor, Ele quer te alertar que muitas vezes isso pode acontecer, e a maneira como você tem que lidar com isso. Não é porque Deus desistiu da promessa na sua vida, não é porque você está fora do projeto de Deus, é que muitas vezes, conforme a bênção vem nas nossas vidas, você precisa saber lidar com essa bênção que vem nas suas mãos. Agar, ela não soube lidar com a bênção que vem na sua mão, ela começou a se engrandecer, ela começou a provocar a Sara. E quando nós não sabemos lidar com a bênção que nós recebemos, isso nos traz problemas. Eu não sei qual é a bênção que Deus tem te dado nas suas mãos, mas você precisa aprender a lidar com essa bênção. Muitas vezes a pessoa, ela vem à igreja e ela ora para Deus lhe dar um carro. Quando Deus lhe dá um carro, ela não sabe lidar com a bênção. Ela vai em todo lugar, menos na igreja. Ela ora para Deus lhe dar um companheiro. Quando Deus lhe dá um companheiro, uma companheira, ela vai em todos os lugares, menos ao lugar onde ela começou a buscar a bênção. Muitas vezes, ela começa a orar ao Senhor: olha, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe financeiramente. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele tem prazer em abençoar as nossas vidas financeiramente. E vai ser muito comum durante esses dias que estaremos ministrando. Eu quero convidar você a vir durante essas 7 semanas e convidar pessoas. E a cada momento que formos ministrando sobre a área financeira, sobre saúde, sobre vida sentimental, nós vamos começar a ver Deus fazer milagres, amém? Amém. Quantos creem nessa palavra? Deus vai começar a fazer milagres através das nossas vidas, do nosso meio. E no último dia nós vamos vir aqui testemunhar, fazer uma grande festa para Deus e dar testemunhos daquilo que Ele fez em nosso meio.